É pecado dançar? Um artigo do boletim O que está escrito, junho de 2005, escrito por Dennis Allen. É pecado dançar? Algumas pessoas, quando perguntam se é pecado dançar, querem um trecho bíblico que explicitamente condena todo tipo de dança. Tais pessoas buscam em vão um versículo que não existe. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre danças e como julgar pela palavra de Deus as danças modernas. Danças na Bíblia, como nos dias de hoje, não são todas iguais. Podemos ver pelo menos 2 tipos de danças na Bíblia. Muitas danças foram uma expressão de alegria e de regozijo, até um louvor e celebração diante de Deus. Veja exemplos nas seguintes citações: 2 Samuel 6, do 14 a 16, Salmo 150, versículo 4, Jeremias 31, versículos 4 e 13, Lamentações 5, 15, Mateus 11, 17, Lucas 15, 25. Em algumas das citações do Antigo Testamento, parece que as mulheres dançavam separadas dos homens. Êxodo 15, versículo 20, Juízes 21, versículos 21 a 23 e 1 Samuel 18, versículo 6. Mas outras danças tinham um aspecto sensual, com a intenção de agradar os homens. A filha de Herodias dançou de uma maneira que agradou aos homens na festa do rei, levando este líder a fazer uma promessa irrefletida. Leia o relato em Marcos capítulo 6, do versículo 21 ao 28. Nos dias de hoje, como pessoas governadas pela palavra de Cristo, devemos dançar? Da mesma maneira que encontramos danças diferentes na Bíblia, podemos ver danças hoje, com propósitos e estilos diferentes. Condenar toda e qualquer atividade chamada de dança seria uma postura indefensível em termos bíblicos. Não devemos fazer as nossas próprias leis em relação à vontade de Deus. Mateus 15, versículo 9, contém o aviso de Jesus sobre este perigo. Mas dentro da palavra de Deus, o que podemos observar? Primeiro, devemos notar que danças não fazem parte da adoração ordenada por Deus no Novo Testamento. Como muitas outras expressões físicas de louvor, sacrifício de animais, incenso, bater palmas, instrumentos musicais, danças de louvor pertencem à antiga e não à nova aliança. Segundo, devemos admitir que a grande maioria das danças praticadas hoje tem um elemento sensual. A não ser um homem dançando com a sua própria mulher num lugar privativo, a prática quase sempre envolve conduta, contato e pensamentos impróprios. Seja pelo toque íntimo do casal ou pelo movimento que destaca a sensualidade do corpo, o efeito da maioria das danças é incitar pensamentos impuros. O servo de Deus faz morrer a impureza, a paixão lascívia e os desejos malignos. Colossenses 3, 5. Seu compromisso com Deus o mantém longe de danças e outras atividades que provocam desejos e pensamentos errados.